Bem-vindo a mais um programa. O tema de hoje será o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Esse é um tema bastante difícil, porque a obra em si, ela não tem o mesmo colorido, a mesma plasticidade das obras que nós costumamos mostrar aqui no canal. Mas essa obra, ela encerra um grande conceito importante para a estética e para o entendimento da beleza de uma forma mais ampla. E é esse conceito que nós procuraremos mostrar em uma jornada no tempo que vai começar lá na antiguidade e terminar no Renascimento. Bom, o Homem Vitruviano, ele é, na verdade, um desenho, ele data de 1490, aproximadamente. Foi realizado a estilete e pena, com tinta marrom, embora existam traços de aquarela também. E ele mede aproximadamente 34 por 25 centímetros. Na sua execução, Leonardo utilizou compasso, paquímetro e vários pontos de marcação. Essa obra está em Veneza, na Galeria da Academia. Mas, para que nós possamos entender o conceito que essa obra contém, nós vamos ter que voltar no tempo e ir à Grécia Antiga. Desde a antiguidade já se procurava um número, um conceito, uma equação, algo que fosse uma fórmula infalível e matemática da beleza. E hoje, muitos ainda continuam procurando. E podemos dizer que essa procura iniciou lá com Pitágoras, na sua famosa escola pitagórica. Nada ficou da escola pitagórica que pudesse ser consultado, a não ser aquilo que foi transmitido pela tradição oral, os teoremas de Pitágoras e várias outras importantes figuras matemáticas. Pitágoras era uma figura polêmica, ele defendia o conceito da reencarnação, alguns acreditam que ele era também um adivinho, enfim, tudo que nós sabemos de Pitágoras veio através da tradição oral. Mas o que nós sabemos é que ele costumava afirmar que o número é o regente das formas, mas também a origem dos deuses e demônios. Seguindo a essa imensa dedicação aos números para explicar o universo e as formas, nós temos dois grandes escultores que também se preocuparam muito com medidas, o Policlitos e o Lisipo. Bom, o Policlitos, na verdade, ele publicou o Cânon. E o Cânon é uma obra que preconiza que o corpo ideal deve ter 7 vezes a cabeça, para que seja considerado esteticamente perfeito. E essa conceituação dele você vai encontrar em obras, como, por exemplo, o Doríforo. Essa obra, no entanto, não é a original em bronze, não ficou nenhuma obra em bronze do Policlitos. Essa é uma cópia romana, uma cópia que foi feita em mármore, mas onde a gente pode constatar essa proporção de 7 vezes a cabeça ao longo da estatura. Bom, contemporâneo ao Policlitos veio o Lisipo. E o Lisipo, também trabalhando em bronze, disse: não, o ideal para a estética não é 1 para 7, é 1 para 8. Ou seja, 8 vezes a cabeça para revelar a estatura esteticamente ideal do indivíduo. E o Lisipo, muito respeitado, pois afinal ele foi, inclusive, o artista de Alexandre o Grande,
eternizou essas proporções em obras, como, por exemplo, o Hermes de Atalante, que vocês observam aqui, uma figura mais esguia, a cabeça menor. Também uma cópia romana em mármore. E aqui nós colocamos duas figuras para que nós possamos comparar. O Doríforo, que é um atleta, um atirador de lança, atribuído ao Policlitos, e também o Apoximenos, que é atribuído a Lisipo e que adota uma proporção mais longilínea, ou seja, 1:8. Se nós observarmos a obra do Lisipo, que na verdade é um atleta se depilando, nós vamos encontrar aqui uma cabeça menor e um corpo mais esguio, mais elegante, mais alongado, com esse aspecto longilíneo do 1:8, em vez do 1:7 que nós observamos no Policlitos. Muito bem. Alguns séculos mais tarde, por volta aí do 300 a.C., um matemático grego chamado Euclides, ele apresentou a seguinte ideia: se um indivíduo tiver a sua dimensão maior, no caso A, dividida pela sua dimensão menor, no caso B, e esse produto dessa divisão for 1,1618, as proporções desse indivíduo são esteticamente ideais. São as proporções de ouro, a chamada proporção divina ou áurea. Explicando mais uma vez, se nós analisarmos um objeto, por exemplo, que tem um comprimento e uma largura, A e B, se o A é maior que o B, e nós somarmos o A e o B, e dividirmos pelo A, que é a dimensão maior, nós teremos 1,618, se as proporções desse objeto ou indivíduo forem áureas, forem ideais. Portanto, este é um conceito euclidiano. A dimensão maior dividida pela dimensão menor, ou a dimensão maior somada com a dimensão menor dividida pela dimensão maior, devem dar 1,618. Muito bem. Avançando no tempo, agora já por volta aí do ano 20 ou 30 a.C., surgiu um arquiteto chamado Marcus Vitruvius Pollio. Na verdade, o que se sabe é que o nome atribuído a ele era Vitruvius. Alguns autores acreditam que seja Marcos, outros acreditam que seja Pollio, Polião, etc. Bom, o fato importante é que ele publicou uma obra muito extensa. Ela é considerada a única obra sobre arquitetura que sobreviveu à antiguidade. E essa obra, 10 volumes, chama-se The Architecture, em inglês. E no livro 3, capítulo 1, ele fala sobre as proporções do corpo humano. Essa imagem que vocês veem é atribuída a ele. Não sabemos se realmente ele tinha esse aspecto. Bom, esta obra, na verdade, ela ficou perdida e entre o século VIII e o século XV, esta obra ela foi copiada. Isso se deve ao que costumam chamar de Renascimento Carolíngio, né? Então, essa obra foi copiada e ela permaneceu ainda na obscuridade até que em 1414, em uma abadia, encontraram essa obra. Essa obra não tinha ilustrações, nenhuma gravura, apenas texto. E assim ela foi republicada depois, em 1486. Em 1515, Giocondo adicionou gravuras a essa obra. E em 1520, primeira vez, essa obra foi editada não com gravuras, mas com figuras impressas,
onde também foi agregada uma imagem. O fato é que, desde 1470, outros autores também procuraram eternizar, entender, explicar e usar as medidas que o Marcos Vitruvio apresentou somente em texto. E vocês veem aqui o esforço do Francesco Martini e do Giacomo Andrea, tentando explicar e utilizar essas medidas. Em 1521, a edição que eu mencionei, a primeira edição impressa, foi feita com essa gravura, que tenta apresentar um resumo dessas concepções matemáticas do Vitruvius. Mais interessante que o Marcos Vitruvius Polio, ele, no seu capítulo em que ele comenta sobre as dimensões humanas, ele dá uma série imensa, são mais de 20 diferentes medidas, como, por exemplo, 4 dedos definem o tamanho da palma da mão. 24 palmas da mão definem a estatura de um homem. O pênis fica na metade da estatura de um indivíduo. E essas e outras tantas afirmações que constam no desenho Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Acima e abaixo do desenho que Leonardo da Vinci realizou. Ou seja, Leonardo reproduziu ipsis literis em texto as afirmações sobre as proporções ideais do indivíduo no seu desenho. Muito bem, continuando os ecos da antiguidade no pré-renascimento e no renascimento. Existe um outro Leonardo que não é o Leonardo da Vinci, é o Leonardo de Pisa, também chamado de Fibonacci. O Leonardo, ele estudou um matemático indiano chamado Pingala, provavelmente de 200 a.C., e publicou uma sequência numérica. E essa sequência numérica, chamada de sequência de Fibonacci, ela tem umas características bastante peculiares e interessantes. E é bem fácil. Vejam só. Essa sequência nos diz que cada número dessa sequência é igual aos 2 números que o precederam. Então, por exemplo, aqui, 2 mais 1 leva ao número 3. 2 mais 3 leva ao número 5. 5 mais 3 leva ao número 8. 8 mais 5 leva ao número 13. 13 mais 8 leva ao número 21. Então, é uma sequência de números em que cada número é a soma dos 2 números que o precederam. Simples assim. Mas o curioso é que a razão entre um número e o número que o precedeu, à medida que essa sequência vai avançando, mais se aproxima do 1,618, que é o número das proporções consideradas áureas, ou seja, da divina proporção. Veja só. Então, por exemplo, o 21 dividido pelo 13 vai dar 1,615. Quer dizer, está avançando. E os números que vão seguir vão ficar mais próximos, chegando aqui no 1,618. É uma curiosidade, no mínimo, interessante. Muito bem. Mais tarde, Luca Pacioli resolveu publicar um livro chamado Divina Proporção, isso em 1509. E ele convidou Leonardo da Vinci para ilustrar esse livro. Pois muito bem, nesse livro, o Pacioli não apenas apresenta
aqueles conceitos euclidianos que nós acabamos de ver. O maior dividido pelo menor vai dar 1,618. O maior somado com o menor dividido pelo maior vai dar 1,618. Então, ele apresenta esses conceitos euclidianos, mas também sob formas. Então, por exemplo, ele mostra aqui um retângulo será considerado um retângulo áureo se nós, primeiro, definirmos um quadrado dentro dele e essa outra peça retangular que sobrou aqui for colocada nos cálculos, de forma que o A, que é um lado do quadrado maior, sobre o B, que é um lado do retângulo menor, um sobre o outro, darão a razão de 1,618, se esse retângulo estiver na proporção áurea. Ele também mostrou a questão do triângulo de ouro, né, o Golden Triangle, ou seja, o triângulo áureo. Na verdade, ele é um triângulo isósceles. Se o lado maior do triângulo, dividido pelo lado menor, der 1,618, ele é um triângulo áureo. E se nós fizermos uma sobreposição de inúmeros retângulos, sempre um dentro do outro, e dentro de cada um novo quadrado, isso de uma forma logarítmica, fazendo isso indefinidamente, nós vamos poder desenhar espirais como essa, que vem de um retângulo áureo para outro retângulo áureo, para outro retângulo áureo, e que vai entrar em outro retângulo áureo, e assim por diante. Então, são espirais áureas. E ainda o ângulo ideal, que ele mostra aqui, que é um ângulo onde, se você tiver o comprimento A, que é o maior, dividido pelo B, vai dar 1,618. Esse é o ângulo áureo. E assim por diante. Muito bem. Resumo. A busca pela equação, a busca pelo número ideal que nos levaria à beleza, começou lá no Pitágoras, depois tivemos influência dos grandes escultores, Policlitos, do Lisipo, depois entrou o Euclides com as suas proporções áureas, depois veio o Marcus Vitruvius aqui com a sua obra, depois, no pré-renascimento, Fibonacci, depois, durante o Renascimento, Pacioli e o Leonardo, e finalmente chegando ao homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Muito bem. Agora vamos analisar algumas características intrínsecas, reais, palpáveis e práticas do desenho de Leonardo da Vinci. Se o indivíduo colocar os braços para cima, com a sua mão ficando no nível da cabeça e as pernas afastadas, será possível, a partir do seu umbigo, desenhar um círculo perfeito. E esse círculo perfeito terá o seu raio colocado no umbigo desse homem. Simples. Esse mesmo homem, se nós traçarmos um triângulo, não a partir do umbigo, mas a partir da pube, esse triângulo entre as pernas do indivíduo e a pube vai formar um triângulo equilátero. Mais adiante, se nós considerarmos novamente a pube e não o umbigo, e fizermos a aferição de uma distância da pube à sola dos pés e outra da pube ao topo da cabeça, essas duas distâncias serão iguais dentro do homem vitruviano. E essas mesmas duas distâncias, somadas, darão a distância entre a extremidade dos dedos de uma mão até a outra mão, com os braços entreabertos. Ou seja, a distância entre a ponta do dedo da mão direita e a ponta do dedo da mão esquerda equivaleriam à estatura
ideal de um homem. Tranquilo. Medidas realmente reais. No entanto, outros trouxeram o seguinte questionamento. Se nós considerarmos agora o umbigo, não a púbia, e fizermos essa distância da sola dos pés até o umbigo com uma distância A, e a distância do umbigo até o topo da cabeça com uma distância B, sendo evidentemente menor do que A, e dividirmos A por B, daria 1,618, ou seja, a proporção áurea. Como também se somássemos o A com o B e dividíssemos pelo A, daria 1,618. Este é um questionamento. Bom, o que nós realmente sabemos é que existe toda uma cultura em torno do número φ, que é 1,618. E essa cultura atribui ao número φ proporção de galáxias, de copa de árvores, reprodução de animais, circunvoluções de caramujos, a beleza, os ciclos, enfim, tudo é atribuído ao número φ. Seria o número Fídia. Cientistas eminentes como Kepler utilizaram o número φ. Arquitetos eminentes como Le Corbusier utilizou o número φ em design, em suas construções. Pintores utilizaram também o número φ. No entanto, o nome φ foi dado em homenagem a Fídias, grande escultor grego, assim como Lisipo, Miron, Praxiteles, etc. Só que esse nome foi dado em 1909 por um matemático americano chamado James Mark. Então, não existe nenhuma prova de que o Fídias um dia tenha utilizado o 1,618. Não existe nenhuma prova disso. Não existe nenhuma prova de que o Partenon tenha sido edificado baseado no número φ. Não existem provas de que esculturas gregas tenham sido feitas baseadas também nas proporções áureas, embora esta seja uma possibilidade. Então, o que nós sabemos hoje é que, do ponto de vista artístico, inúmeros trabalhos colocam a espiral que vocês viram, que vem lá do Pacioli, colocam essa espiral áurea em cima de quadros famosos. Vocês veem aqui a Garota com a Pérola, de Vermeer, e vocês veem aqui a Mona Lisa. Existem inúmeras obras. E é impressionante como a espiral cai de forma muito precisa e atraente em cima das pinturas. E muitos, a partir dessa coincidência, afirmam que aquele pintor, ou aquele escultor, ou aquele arquiteto, se baseou nas proporções áureas para realizar a sua criação. Nada mais atraente. No entanto, alguns utilizaram essa espiral áurea e simplesmente colocaram em cima de propagandas bizarras, em cima de uma tentativa de restauração de uma obra na Espanha, enfim, em cima, inclusive, de fotografias, imagens as mais esdrúxulas possíveis, e a espiral também cai de forma incrível em cima de obras aleatórias que, com absoluta certeza, não tem nenhuma relação com proporções. E agora?
Muito bem. O que nós sabemos, principalmente no que se refere ao corpo humano e às formas faciais, é que a maior parte das pessoas não se enquadra dentro daquelas dimensões preconizadas pelo desenho homem vitruviano. Alguns questionam, bom, mas então hoje os humanos são mais altos, são mais longilíneos? Não se sabe. Mas nós vemos, por exemplo, nesse estudo feito pelo Wang, que, na verdade, as dimensões áureas, do ponto de vista prático, elas não têm tanta atratividade. Ele cita, por exemplo, um trabalho realizado na Coreia, onde várias imagens feitas dentro das proporções áureas foram colocadas ao lado de outras imagens não construídas nas proporções áureas, e a maior parte das pessoas preferiram as não construídas nas proporções áureas. No final, o Wang ele conclui que a beleza não é uma questão matemática. E as proporções não vão definir necessariamente beleza. Beleza é uma questão biológica e não uma questão matemática. Mas além, alguns anos atrás, eu publiquei esse trabalho, onde eu, de certa forma, advogo um conceito um pouco mais platônico, no sentido de que a beleza só existe porque, em algum momento, alguém olhou para esse objeto, para essa pessoa. Porque, se ninguém olhar para esse objeto ou para essa pessoa, não existirá beleza. Existirá simplesmente um objeto ou uma pessoa por si. Mas, a partir do momento que alguém olha, esse objeto atribui a essa pessoa aquilo que nós chamamos conceitualmente de beleza. Portanto, eu acredito que a beleza ela não é o produto de uma equação matemática, de um ângulo ou de uma medida necessariamente. A beleza, na verdade, ela é uma resposta emocional. Ela é o resultado de um encontro inusitado. Mas por que inusitado? Porque a maior parte das pessoas não são especialmente belas. São simplesmente normais. Não são desagradáveis de serem olhadas. Mas quando, por algum motivo, consciente ou inconsciente, nós nos sensibilizamos e inspiramos aquela beleza que está perante nossos olhos, nesse momento, a beleza passa a existir. Ela passa a ter consistência. Por isso que é um momento inusitado, que é mediado por aspectos conscientes e aspectos inconscientes. Portanto, equações, medidas, ângulos podem até justificar a beleza que já está lá, mas não vão necessariamente criar beleza. Então, o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci é, na verdade, mais uma expressão da genialidade desse grande mestre, e que nos aponta que a beleza, muito mais do que medida ou número, ela transcende a qualquer racionalização. A beleza, como diria Hegel, ela é divina. Espero que vocês tenham apreciado e os aguardo no nosso próximo programa. Até lá.